Dentro do que parecia ser uma caverna, sentada num trono, havia uma mulher chamada A Sabedoria. E ela perguntou se ele compreendia o motivo de estar ali. Ele respondeu que não muito bem, mas que já estava se acostumando a isso. Ela disse que hoje era um dia sério, com sérias consequências, e que ele estava ali para o julgamento. Mac perguntou que julgamento, pois eles disseram que ele não morreu. E ela respondeu que ele não morreu, e perguntou para ele se ele não acreditava de que Deus era bom. Mac perguntou se a Missy era filha de Deus, e a Sabedoria respondeu que claro que era. Mac respondeu que então não, que achava que Deus não amava direito os seus filhos. Então a Sabedoria o convidou a sentar no trono, e ele respondeu que ela podia julgá-lo bem de lá. A Sabedoria perguntou se ele tinha alguma coisa para confessar. Ele disse que ela sabia o que ele havia feito. Ela respondeu que não era isso que estava em julgamento e que hoje era o dia dele ser juiz. Ao ficar surpreso com o convite, a Sabedoria perguntou: "Por que você está surpreso com o convite? Você passou a vida toda julgando praticamente tudo e todos, suas ações e motivações, sem sequer conhecê-los. Você faz julgamentos instantâneos só pela cor da pele, pela roupa, pela linguagem corporal, de várias formas." E terminou dizendo que ele era um especialista nisso. Então, ela falou para ele se sentar e agora ele aceitou o convite. Sentado no trono, ele pergunta quem ele julgaria. A Sabedoria diz que existem algumas pessoas que são culpadas de toda dor e sofrimento que há no mundo. Ela cita os egoístas, os gananciosos, os assassinos, os traficantes, os terroristas. E ela pergunta: culpados? Ele respondeu que sim. Ela continuou: e os homens que batem nas esposas? Os pais que batem nos filhos para aliviar o próprio sofrimento? Esse homem deve ser julgado? E ele respondeu que sim. A Sabedoria perguntou: e esse garoto, você julgaria ele? Ele responde que é uma criança. E ela disse que ele já o julgou e que o garoto era o pai dele. A Sabedoria continua: que tal o homem que ataca menininhas inocentes? Mac diz para ela parar e ela pergunta se o homem é culpado. Ele respondeu que condenaria ao inferno. E ela perguntou: e quanto ao pai dele, que o transformou nesse monstro pervertido? E ele respondeu que também o condenaria. A Sabedoria pergunta como ele poderia parar por aí o julgamento, se esse legado de imperfeições vem desde a época de Adão. E quanto a Deus, ele não é culpado? Foi ele que deu início a tudo, principalmente se já conhecia o resultado. Então Mac responde com toda certeza que Deus é culpado. A Sabedoria disse que se é tão fácil para Mac julgar Deus, então ele deveria escolher um dos dois filhos dele para passar a eternidade no céu e os outros irão passar a eternidade no inferno. Mac disse que não podia fazer aquilo. A Sabedoria perguntou por que ele não podia e que estava pedindo para ele fazer aquilo que ele acredita que Deus faz. Quem vai para o inferno? A Kate, que diz coisas duras que mantém você longe? Você nem tem certeza se ela te ama. Ou você pode escolher o Josh, que tem sido desobediente, fugindo, mentindo. Você não sabia? Faça a escolha. Então, ele se levantou e disse que não poderia fazer aquilo. E ela perguntou por que você não pode. Mac disse que ele não pode, e não queria, e não conseguia, e que ele iria no lugar deles. Ela disse que Mackenzie julgou que os filhos dele são dignos de amor, mesmo que isso custasse tudo a ele. E assim era o coração de Deus. Mac disse que não queria mais ser juiz. A caverna se abriu e, olhando para fora, ele avistou um jardim muito lindo onde crianças estavam brincando. E a Missy correndo em direção a uma cachoeira. A Sabedoria disse que ela não poderia vê-lo nem ouvi-lo, mas
que ela sabia que ele estava lá. Ele perguntou se ela estava bem, e a sabedoria respondeu que estava melhor do que ele imaginava. No jardim, Missy voltou a brincar e Jesus brincou com ela. Beck perguntou se a Missy o perdoava por não salvá-la a tempo e não encontrá-la também. A sabedoria respondeu que a Missy não pensava assim. Deus e Nan também não pensava e que era hora de deixar aquilo para trás. Voltando em direção a Jesus e perguntando como havia sido na caminhada, Beck respondeu que foi terrível e maravilhoso e abraçou a Jesus. Jesus disse que estava orgulhoso dele. Beck agradeceu por deixá-lo ter visto Missy e Jesus disse que isso foi ideia de Deus. Beck foi em direção ao lago e, tentando caminhar sobre as águas sem sucesso, olhou para Jesus. Jesus deu uma leve risada e disse que isso funciona sempre quando fazem juntos. Eles voltaram correndo sobre a água. De volta à cabana, Beck chama Deus de papai e diz que foi muito duro e pediu desculpa. Deus respondeu que estava tudo bem e que ficou no passado, onde deveria ficar. Beck respondeu que gostaria muito e agradeceu por ter visto Missy. Deus disse que foi um prazer e que Missy era muito especial. Deus diz ao Mac que compreendia e poderia criar um bem incrível a partir de tragédias indescritíveis, mas que não significava que Deus orquestrava as tragédias. Mac perguntou por que Deus continuava trabalhando nele apesar de todo o sentimento que ele sentiu por Deus. E a resposta foi que é isso que o amor faz. Na caminhada junto com os três, Mac pede para saber onde está indo, mas Deus fala para ele não esquecer de apreciar a jornada. Quando chegaram, Sarayu passou a mão nos olhos do Mac e, ao abrir os olhos, ele enxergou luzes. Perguntando o que era aquilo, a resposta foi que são todos os filhos de Deus, de todas as tribos e nações. E o que ele chamava de personalidade e emoção, eles viam como cores e luzes. Ao avistar uma cor diferente olhando para ele, ele perguntou o que era. Vindo em sua direção, Mac o reconheceu como sendo o seu pai. Estando frente a frente, seu pai pediu desculpa por tudo. Disse que estava cego e que não conseguia vê-lo, não conseguia ver ninguém. Mac disse que estava com medo e que não sabia o que fazer. Seu pai disse que o perdoava e que Mac se tornou o pai que ele nunca conseguiu ser e que tinha orgulho dele. Mac o abraçou forte e, olhando para trás, os três se aproximaram. De volta, Deus diz a Mac para irem para casa. Um senhor acorda Mac pela manhã e diz que eles têm que sair. E ele, sem entender, pergunta se era o papai. E a resposta foi que naquele dia, para o que eles iam fazer, ele ia precisar de um pai. Nessa caminhada, o senhor encostou numa pedra e disse que foram ali para fazer uma coisa muito dolorosa para Mac. Olhando para a pedra, viu um sinal de sangue, o mesmo que estava na cabana. Mac pediu por favor para parar, mas o senhor respondeu que eles estavam no caminho de cura para pôr fim a esta parte da jornada. Mac perguntou se ele queria que perdoasse o assassino, e Deus respondeu que sim. Então Mac respondeu que o assassino tinha matado a filha dele e que ele queria machucá-lo, que queria que ele sofresse assim como ele sofreu, e queria que Deus o machucasse. Deus respondeu que sabia disso, mas que o assassino também era filho dele. O que ele queria era redimi-lo. Mac questionou e ainda afirmou que o assassino que arda no inferno. Então Deus perguntou se ele queria voltar a ser juiz. Mac, indignado, diz que Deus simplesmente o deixaria impune, e Deus respondeu que ninguém fica impune de nada e que tudo tem uma consequência. Mac vê uma joaninha em sua mão e fecha como se fosse esmagá-la com muito ódio. Deus disse que ele não precisava fazer aquilo sozinho. Mac disse que perdoava e, ao abrir a mão, deixou a joaninha viva. Eles foram até uma caverna oculta e lá ele encontrou o corpo de sua filhinha. Então ele forrou com um pano branco. Deus disse para levarem a Missy para casa.
Enquanto carregava sua filha no colo, ele dizia que perdoava o assassino. Chegando no que parecia ser outra cabana, Jesus e Saraiu abriram as portas para ele. Ele se ajoelhou e chorou com a sua filhinha no braço e disse para ela que a trouxe para casa e a entrega nos braços de Jesus. Então, Jesus colocou ela no caixão. No jardim que Saraiu e Meque estavam preparando, Deus aguardava a chegada de Meque trazendo sua filhinha. As lágrimas de Meque, coletadas por Saraiu, foram jogadas onde foi enterrado o caixão da filhinha dele. Deus disse que fazia bem ao corpo deixar as águas curativas fluírem. Instantaneamente, um novo jardim começou a nascer e Deus olhou para Meque e disse que eram as lágrimas dele e que eles as colecionavam há muito tempo. Então, uma grande árvore nasceu no meio do jardim. De volta à cabana, Deus pediu a consideração de Mackenzie. Duas opções. Ele poderia permanecer com eles. Ou, se quisesse, poderia voltar e ficar com seus filhos e sua esposa. E qualquer que fosse a decisão, que a Trindade estaria ao lado dele sempre. Meque perguntou sobre sua filhinha. E Jesus respondeu que se ele ficasse, que ele estaria com ela no mesmo dia à tarde. Então, Deus disse que se ele fosse, ele deixaria ela para trás só por enquanto. E ele perguntou o que a Missy queria. Então, Deus disse que ela adoraria vê-lo hoje, mas ela vive num lugar onde não existe paciência e que ela não se importaria de esperar. Mac disse que queria voltar. Mac acordou outra vez no meio da neve, dentro da cabana. E agora, retornando para casa com um semblante aliviado, ele viu um caminhão e sofreu um acidente. Seu amigo Willie o acorda. E sem saber onde estava, Willie diz que ele estava no hospital. E Mac perguntou sobre o papai. Disse para Willie que ele estava lá. E Willie, sem entender nada, pergunta quem e lá aonde. Mac disse que tem que falar com a Kate. Sua esposa o abraçou e ficou aliviada que ele estava bem. Então Mac pediu desculpas e disse que tinha tanto para contar para sua esposa sobre o lago, sobre papai e que a Missy estava lá e que ele havia visto. E ele disse para ela que estava tudo bem e que a Missy estava muito bem, que estava linda e feliz. Josh se aproximou perto do pai dele e Mac o agradeceu por ele ter sido forte. Kate entrou na sala, acuada, e Mac pediu para conversar com ela. Ele a chamou para perto da cama e Mac disse que sabia que as coisas não estavam fantásticas entre eles. Ele estava tão perdido na tristeza dele que ele não conseguiu ajudar a Kate na dela. E ele pediu desculpa e falou que nada daquilo era culpa dela. Então Kate começou a chorar e disse que não deveria ter ficado de pé no barco. Mac pediu para ela olhar para ele e não pensar no passado, pois tudo ficaria bem. Disse que sabia tudo o que ela estava carregando e que agora estava aprendendo a deixar tudo para trás e que seria ótimo eles aprendessem juntos. E que não importava o que ela estava passando, que ela não precisava passar por aquilo sozinha e que ele a amava muito. E ela respondeu que também o amava. E naquela tarde, Mac contou tudo a Nan e ela disse que acreditava nele. Nas semanas seguintes, Mac melhorou rapidamente. A grande tristeza se foi e Mac vive grande parte de seus dias com um profundo sentimento de alegria. Ele ama mais que a maioria das pessoas e perdoa com facilidade. E pede perdão com mais facilidade ainda. Ele voltou a ser criança. Ou talvez tenha se tornado a criança que nunca lhe permitiram ser. Eu não vou ficar surpreso se às vezes Mac tirar os sapatos só para ver se... Bom, você sabe. O e-book 100 receitas low carb e receitas para você preparar em casa mesmo sem experiência na cozinha. Acesse o link abaixo e veja.